banquete do rei Belsazar, a mão misteriosa. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebesse neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam deles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal na estucada parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Quanto mais os assentos, na verdade, seria o único versículo que era para ser lido, mas para vocês entenderem alguma coisa aqui nessa noite. Na verdade, seria esse, verso de número 5. Na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homem e escrevia defronte do castiçal na estucada parede do palácio real. Castiçal ou de Saulo, na estucada parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Meus irmãos, isso aqui é um texto que durante esse mês foi bastante pegado quando se fala de Daniel. E esse texto vai mostrar que o rei Belsazar, ele resolveu fazer uma festa. Ele resolveu fazer os seus convites. Convidou pessoas grandes, como a Bíblia diz, convidou governadores, presidentes, convidou líderes religiosos que eles tinham, que serviam a vários deuses, como nós acabamos de ler, e entre grandes, pessoas de nome grandes, como também pessoas pequenas e de nomes pequenos. A Bíblia diz que foram cerca de 1000 pessoas. E durante esses 1000, todos ali, eles participaram dessa festa, todos ali comeram e beberam vinho, tomaram vinho. E a Bíblia vai dizer que no decorrer dessa festa, no decorrer desse tempo, é claro que quem bebe vai perdendo a memória. Você pode ver pessoas que bebem, a pessoa normal antes de beber é uma coisa, mas quando ela bebe ela é outra. E alguns momentos você vai ver que Belsazar, ele, depois de ter consumido o vinho, depois dele ter provado do vinho, ter bebido, automaticamente ele se alegra tanto e se anima que ele vai fazer um pedido para alguns que ali se encontravam. E qual era o pedido dele? Que eles fossem até ao local onde estavam os utensílios, de quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, derrubou os muros, levou muitos homens ali presos, e eles também levaram os utensílios da casa de Deus. E a primeira coisa que eles fazem depois de beber é fazer um pedido que fosse lá e pegasse os utensílios e trouxesse para que eles também servissem da festa, para que eles pudessem também curtir através dos utensílios, das coisas de Deus. Só que a Bíblia mostra para nós aqui nessa noite
que quando eles estavam bebendo, estava tudo tranquilo, mas a partir do momento que eles decidiram a usar algumas ferramentas, algumas coisas santas, algumas coisas que foram levadas através da Nabucodonosor de seu pai, e eles colocam na sua mesa, no seu banquete, para poder curtir, para poder beber, zombar, brincar das coisas de Deus. A Bíblia vai dizer que logo em seguida ele tem uma visão, ele olha e ele vê uma mão, e essa mão estava escrevendo numa parede. Essa mão estava escrevendo algumas coisas que ele não entendia. E eu fico imaginando que é engraçado que quando eles estão focados, curtindo, em nenhum momento essa mão apareceu, ninguém lhe apareceu, ninguém assustou. Mas a partir do momento que eles tocaram nas coisas santas, nas coisas de Deus, automaticamente Deus respondeu, automaticamente Deus agiu. A primeira, nós não devemos brincar com aquilo que é santo. Nós não devemos brincar com aquilo que é de Deus. Nós não devemos colocar as coisas de Deus aonde não se deve, ainda mais para debochar das coisas de Deus. Se vocês lerem o texto comigo, você vai ver que beberam o vinho e deram louvores aos seus deuses, e ali eram vários deuses, deuses de ouro, deuses de prata, deuses de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Só que quando eles dão a sua adoração, o seu louvor aos seus deuses, a Bíblia vai dizer que na mesma hora apareceu uns dedos de mão de homem e escrevia de frente o castiçal. Você percebe que Deus automaticamente responde? Você percebe que enquanto eles estavam curtindo, Deus não se move, Deus não se levanta. Mas a partir do momento que eles colocam as mãos naquilo que é santo, Deus aparece. Deus mostra para ele alguma coisa Deus queria dizer para ele. Porque no verso de número 4, você vai ver que parede, quando se fala parede, ele mostra algo para nós dentro desse texto. O que significa parede para vocês? Parede, para aqueles que não sabem, significa estrutura. Parede, para aquele que não sabe, você vai ver no muro de Jerusalém. A cidade era rodeada de muros, mas a partir do momento que derrubaram os muros, acabou a segurança. Então, quando você está dentro da sua casa, você está tranquilo, porque você se sente o quê? Protegido. Só que a Bíblia vai dizer que as mãos estavam escrevendo aonde? Na parede. E a parede significa o quê? Estrutura. Olha, lá vai. Você percebe que Deus ele toca aonde? Na estrutura. De quem, pastor? Não entendi. Daqueles que tocam em princípios de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Meu Deus. Aleluia. Enquanto eles estavam tranquilos, Deus não tinha se manifestado. Mas quando tocou nos empecilhos de Deus, não brinque com as coisas de Deus. Eu vim aqui alertar alguém. Não brinque com as coisas santas. Então Deus vai lá e escreve na parede. Parede significa o que, igreja? Estrutura. Então você percebe que a primeira coisa que Deus faz é o que? Tocar na estrutura. De quem? De quem? Brinca com os princípios de Deus. E quem brinca com, ou quem quebra os princípios de Deus, automaticamente os princípios te quebram. Então Deus ele responde: quem quebra o princípio é porque não tem temor de Deus. É por isso que você vê a pessoa dizendo: eu sou crente, eu sirvo a Deus. Mas quando você vai ver a vida dessa pessoa, é uma vida errada, é uma vida errante, anda de qualquer jeito, fala de qualquer jeito, tá de qualquer jeito. Não quebre princípios de Deus, porque quem quebra o princípio é porque prova a Deus que não tem temor pelas coisas santas. Aleluia. Não se deve brincar com as coisas de Deus. Verso de número 6, você vai ver que enquanto ele estava bebendo vinho, o que acontece? Verso de número 6, na mesma hora apareceu uns dedos de mão de homem. Ele está aqui
Aqui, prova que ele está sentindo o quê? O prazer do gosto do quê? Ele está provando e ele está sentindo o gosto do vinho, a delícia do pecado. Porque o pecado, ele é gostoso. O pecado, ele traz prazer, ele enche os nossos olhos. Ele traz desejos, vontades. Então você percebe que quando ele está sentindo o prazer do gosto do vinho, ou na verdade a delícia do pecado, tem gente só desperta quando passa por consequência. Enquanto ele estava provando vinho, enquanto ele estava aproveitando do pecado, ele estava tranquilo. Só que tem pessoas dessa mesma forma, que só desperta quando vem as consequências. Mas enquanto as coisas estão boas, o pecado está gostoso, está tranquilo. Mas quando vem a consequência, e é isso que ninguém está esperando. Ele não esperava que ia vir consequência. Ele está tranquilo, está numa festa, está numa balada, e ele não está esperando que ia ter consequência. Deus respondeu para ele. E é assim na vida das pessoas. Estão envolvidas, estão dominadas pelos erros, pelos pecados. Só que eu vou dizer uma coisa: vai vir consequência, meu Deus, vai vir a fatura. E quando a fatura vem, talvez você não tenha condições de poder pagar. Foi o que acontece com eles. Eles estão zombando com as coisas de Deus, estão brincando. Só que Deus responde para eles. E Deus mostra para ele que brincar com Deus tem as consequências. Verso de número 6, aonde nós estamos. Às vezes, eu vou falar para alguém, porque alguém precisa acordar isso aqui. Às vezes é preciso perder para acordar, hein? Às vezes é preciso perder para acordar. E não espere perder para acordar. Tem muita gente sofrendo. Tem muita gente pagando alto preço porque duvida. Meu Deus, não faz eu me levar para esse lado não. Você já viu um casamento? Como que é? Um casamento ele é assim. É um dono do outro, se acha que deve, que faz a hora que quer, o dia que quer, do jeito que quer, porque já é meu, porque já é minha. Então o dia que der, deu, o dia que não der, não deu, mas faz o que eu quiser, porque já é meu mesmo. Só que não é assim, chega uma hora que as coisas vão desgastando e chega no limite. E quando chega no limite, quando você pensa que não, uma pessoa casada, ninguém espera se separar, mas acontece a separação. Quando a pessoa é casada, ninguém espera que isso vai chegar ao fim, mas chega. Por quê? Porque ficou cansativo. Porque ficou esgotado. E quando chega ao fim de um relacionamento, o que acontece? A pessoa acorda. Então não espere perder para poder acordar. Tem muita gente perdendo. E depois que perde, acorda. E vai lembrar de algumas coisas que agora caiu na real, que não devia ter feito, que não devia ser assim, que agora devia ser diferente. Então faça a diferença hoje, seja diferente hoje, não espere perder, para poder os seus olhos se abrir. Verso de número 8, que a Bíblia diz. Olha o que a Bíblia vai dizer. E gritou, verso número 8, então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler o escrito, nem fazer saber ao rei a sua. Pode deixar aqui. Então você percebe que quando isso acontece, ele vê nos dedos como um monte de homem e estava escrevendo. E quando ele olha, ele não consegue ler, ele não interpreta. E a Bíblia vai dizer que ele chama pessoas. E essas pessoas que vieram eram pessoas estudiosas, eram sábios, eram pessoas que tinham inteligência, eram pessoas estudadas. E todas que chegam lá para ler o que estava escrito, eles não conseguiram interpretar, não conseguiram ler, não conseguiram trazer para o rei esclarecimento daquilo que estava escrito na parede, como a Bíblia vai dizer, que nenhum souberam ou puderam ler o escrito, nem fazer saber ao rei o que estava escrito na parede, a interpretação. Então o que vai acontecer aqui? Os sábios, eles não souberam interpretar o escrito, ou o que estava escrito na parede. Então o que vai acontecer aqui nesse momento? A pergunta para a igreja é: por que eles
não souberam interpretar? Por que eles não souberam interpretar? Alguém sabe? Responde. Não serviam a Deus. O que mais? Vamos, igreja, se movimenta. Porque a Bíblia diz que eles não puderam, está aqui mesmo. Não puderam, não souberam interpretar. Por que, igreja? Eles não souberam interpretar. Porque a cadeira que estava ali não era para nenhum deles, era para Daniel. Então eles não souberam interpretar. Não era feiticeiros como nós vemos ali. Tinha vários deuses. Feiticeiros não entenderam, macumbeiros não entenderam, estudiosos não entenderam, pessoas ali não entenderam, tinha vários deuses ali, mas ninguém entendeu. Por quê? Porque a cadeira dominadora que estava ali não era para nenhum deles, era para Daniel. Vou dizer uma coisa: o que é Deus ninguém rouba, ninguém tira. O que é Deus é Deus. Deus já determinou. E não adianta, porque tem sábio, porque tem estudiosos, porque tem doutores, porque tem nomeados. Aquilo que é Deus, Deus já determinou e ninguém tira. Não eram os feiticeiros nem os estudiosos que estavam ali que iam tomar aquilo ali. A vaga que é sua, ninguém tira. Aleluia. A vaga que é sua, ninguém tira. Tem alguém preocupado e Deus está falando: ninguém tira. Se Deus preparou, ninguém toma. Ó, se Deus te colocou, ninguém toma de você. Só que entenda isso aqui: tem coisas que Deus está criando para poder te honrar. Aleluia. Tem situações que Deus está criando para poder honrar a vida de alguém. Deus está falando aqui: eu não. Glória a Deus. Deus está falando para a vida de alguém aqui nessa noite: não te desamparei, eu não te deixei. Você não vai perder posição, é sua, está decretada e assinada com os dedos de Deus. Então a Bíblia vai dizer no versículo de número 10, ao que a Bíblia vai dizer: quem fala com o rei? A Bíblia diz que ninguém conseguiu, os sábios, aqueles homens estudiosos, ninguém conseguiu. Então, ao que acontece, a rainha vem até o rei e diz assim: ó rei, fique em paz, descansa o teu coração. Por causa das palavras do rei, dos seus senhores, entrou na casa do banquete e respondeu dizendo: ó rei, vive para sempre, não te perturbe os teus pensamentos, nem mude o teu semblante. Então a Bíblia vai dizer que quando ninguém souber interpretar, o rei fica triste. O rei fica desamparado, desanimado, angustiado, porque ele não entendia, ninguém soube interpretar, ninguém conseguiu. Então a rainha entra dentro, ali onde estava acontecendo o banquete, e conversa com o rei. Ela conversa com o rei, fala com o rei. Quem fala com o rei não é nenhuma outra pessoa. Quem fala com o rei é a própria rainha. Quem está falando de Daniel aqui para o rei é quem? É a rainha. Porque a Bíblia vai dizer que a rainha ela vai falar para o rei. E vai dizer: olha, no meio daqueles homens tem alguém que interpreta isso aí. Tem alguém que sabe. Então você percebe que em nenhum momento Daniel chega se apresentando, dizendo para ele: eu sei interpretar, eu sei fazer, eu sou o cara. Não, Daniel não chega. Mas a Bíblia vai dizer que a rainha chega até ele e fala sobre Daniel. Está vendo quando Deus ele quer honrar o que Deus ele faz? Você não precisa ficar se mostrando para ninguém. Você não precisa ficar bajulando ninguém para chegar em algum lugar. Você não precisa ficar se humilhando para ninguém. Mas Deus está falando para alguém aqui nessa noite: fica tranquilo, porque eu vou usar alguém para te honrar, para te abençoar. Olha, Deus está falando para alguém aqui nessa noite: não te preocupa, não te desespere, porque eu vou levantar alguém daquele que você não espera e vai falar do teu nome. Eu vou pregar para alguém aqui nessa noite. Deus já está preparando e trilhando o caminho para a vida de alguém. E quando você está preocupado com alguma situação, Deus está dizendo assim:
assim, já tem dias que já tem pessoas falando do teu nome, está preparando um cargo alto para você. Fica tranquila, deita na cama, fica em paz, descansa o teu coração, porque Deus está levantando pessoas. Talvez é ímpio, talvez é pessoas que não servem a Deus, talvez seja alguém que nunca foi na igreja ouvir uma palavra, mas Deus está dizendo assim: eu estou tocando nele, eu estou tocando nela, e é ela que vai te levantar, é ela que vai preparar um banquete para você, é ela que vai te levantar, mas é eu que estou usando para te honrar e para te abençoar, diz o Senhor aqui nessa noite. Glória a Deus. Aí ela vai dizer: eu conheço alguém. A Bíblia diz que a rainha vai dizer: eu conheço alguém. Sabe o que Deus está falando? Eu vou incomodar alguém. Aleluia, Deus. Deus está falando: eu vou incomodar alguém, porque foi a rainha que foi até Daniel. Aleluia. A rainha vai dizer: eu conheço alguém no meio daqueles. E quem é esse alguém? É Daniel. Aleluia. Então, você percebe que Deus incomoda a rainha para falar de Daniel? Daniel não precisou ficar bajulando. Daniel não precisou ficar falando, se humilhando para ninguém. Foi o próprio Deus que levantou a rainha para poder falar de Daniel. Porque às vezes nós esperamos coisas da onde não tem. Você acha que se você fizer isso, fizer aquilo, correr, ficar desesperado, você está mostrando para alguém que você deve aquilo. Mas deixa eu te falar uma coisa: descansa, fique em paz, porque quem prepara é Deus. Aleluia. É Deus quem prepara. Aleluia. É Deus quem toca. É Deus quem faz. Então descansa o teu coração. Você percebe que Deus vai incomodar gente grande para poder colocar em lugar alto. É isso que Deus ele faz na vida daquele que serve a Deus. Só que tem um detalhe: por causa da atitude de Daniel no meio daquele povo, Daniel ele não se corrompeu, Daniel ele foi fiel. Então Deus está falando para alguém: fica tranquilo, onde você se encontra, continue fiel, continue na minha presença, faça a minha vontade, não se contamine, porque eu vou levantar alguém para poder te honrar e te abençoar. Deus está levantando pessoas aqui nessa noite. Ah, pastor, não entendi, é na igreja. Não, Deus está levantando na igreja, no trabalho, aonde tu se encontra, em qualquer lugar que tu estiver. Deus já preparou o banquete para você, Deus já preparou um altar para você, Deus já preparou algo grande para você. Deus está falando que vai honrar a vida de alguém aqui. Aleluia. Então você vai ver que não precisa querer se aparecer. Quem faz você se aparecer é Deus. Não precisa você querer se aparecer. Quem faz aparecer é Deus. Deus que vai te apresentar. Não é você que dizer: eu estou aqui. Tem pessoas que às vezes querem subir de carro no serviço e dizem: olha, entenda aquilo ali, eu sei fazer isso aí, olha eu aqui. E Deus está falando: você não precisa se apresentar. Deixa que eu te apresento. Aleluia. Deixa que eu que vou te honrar onde você está. Então você não precisa ficar se mostrando para ninguém. Só faça a tua parte. Só faça aquilo que é de direito para fazer. E o resto quem faz é Deus. Você não sabe a Deus? Aleluia. Então deixa Deus trabalhar por você. Então nós vemos aqui que a rainha ela vai chegar para o rei e vai falar de alguém. E quem é esse alguém? É Daniel. Ela vai chegar no rei e dizer assim: olha, eu conheço alguém que sabe interpretar o que está escrito, alguém que conhece sobre isso daí. Então, o que vai acontecer? Eles vão e chamam Daniel. Chama Daniel e faz algumas coisas ali, apresenta algumas coisas para Daniel. E eles prometem a Daniel ouro, promete prata, promete tantas coisas para Daniel. Só que Daniel ele não se vende aqui. Aleluia. Deus estava preparando um trilho novo para Daniel, estava. Só que Daniel, ele não quebrou os princípios de Deus. Sabe por que Daniel não quebrou os princípios de Deus? Olha o versículo de número 13. Deus vai soprar, olha lá. Então Daniel foi o que? Introduzido à presença do rei. Falou o rei dizendo a Daniel: és tu aquele, Daniel?
um dos filhos dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá, olha o que ele vai falar para Daniel. Você viu que Deus aqui ele soprou o nome de Daniel? Aleluia. Daniel foi levado cativo, Daniel foi preso, Daniel foi no meio daquele monte de homens ali. Só que aqui, Deus ele tem um projeto na vida de Daniel. Glória a Deus. Quando nós entramos dentro de uma empresa, nós não entendemos. Nós só entramos porque precisamos trabalhar, pagar nossas contas, sustentar nossa casa, nossa família. Só que dentro do emprego, Deus também ele tem um projeto. Dentro da empresa, Deus também tem um projeto. Você percebe a diferença que Daniel faz lá quando ele está no meio deles, dos babilônicos? Aleluia. Nenhum momento Daniel se corrompeu. E por causa de Daniel não se corromper, Deus tinha um projeto na vida de Daniel lá. E aí Deus faz lembrar de Daniel, e ele chama Daniel na presença do rei, e o rei conversa com Daniel. És tu aquele Daniel, um dos filhos, dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Então ele está reconhecendo que Daniel foi um daqueles que foram levados. Daniel é um daqueles que foi aprisionado também. Só que Daniel aqui está sendo um canal de bênção na vida dele. Então, na verdade, Deus permitiu Daniel ser levado cativo para poder Deus levantar Daniel lá no centro dos babilônicos. Então, nós vamos ver aqui que Deus ele faz o quê? Deus ele sopra o nome de Daniel. Versículo de número 14. Tenho ouvido dizer ao teu respeito que o Espírito dos deuses, olha o que ele vai dizer para Daniel, está em ti, e quem em ti se acham a luz, e o entendimento, e a excelência, e a sabedoria. Estão falando do nome de quem aqui? De Daniel. Aonde? No Palácio Real. Eles estão falando de Daniel. Você sabia que enquanto você está preocupado, tem alguém falando de você? Você sabia que enquanto você está ali incomodado com algumas situações, Deus está tocando de pessoas para falar de você? Talvez alguém está olhando para você e não está te dando nada. Ah, mas não tem capacidade. Ah, mas não entende, não tem estudo. Mas se você for ver, chamaram todos os estudiosos e ninguém conseguiu interpretar. Ninguém conseguiu entender o que estava escrito. Mas alguém olha para você porque Deus vai lembrar. Então não se preocupa com isso. Porque se é no teu trabalho, talvez alguém está olhando para você e querendo tomar o teu lugar. Olhando para você e querendo tomar a sua cadeira. Olhando para você e querendo tomar o seu carro. Só que Deus está olhando e dizendo assim, fica tranquilo. Porque dentro de uma empresa ali tem vários status. Tem pessoas de toda qualidade. Tem carros de todas as espécies. Tem pessoas que entendem de muitas coisas. Só que você olha para você e diz assim, mas eu não tenho isso que ele tem. Eu não tenho aquilo que ela tem. Eu estou preocupado com isso. Porque o outro tem e eu não tenho. E Deus dizendo assim, fique em paz. Aleluia. Porque eles podem ter tudo, mas não tem o principal. Aleluia. Pode ter todo status, mas não tem o que você tem. Aleluia. Então você vai ver que a Bíblia mostra que eles estão aonde? Falando de Daniel, aonde? No palácio. Lá vai algo aqui. Eles estão falando de Daniel aonde, igreja? No. Porque quando você quer se oferecer, você perde valor. Então você não deve se aparecer para ninguém. Daniel não se apareceu. Se Daniel se aparece, não tinha honra. Se Daniel chega se apresentando dizendo eu sei interpretar, não tinha glória. Então entenda bem isso daqui. Quando você quer se amostrar, se oferecer, não se tem honra. Mas quando é Deus que te apresenta, tem honra ali. Aleluia. Quando é Deus que te apresenta para alguém, pode ter certeza que tem honra nesse lugar. Quando é Deus que olha e te coloca no lugar de destaque, é porque o nome dele tem que ser glorificado. Então não se preocupe
que você não se deve se oferecer. Por quê? Você já viu pessoas, eu não sei porquê, Deus, mas eu vou falar. Você já viu aquelas pessoas oferecidas? Trapaceiras? Que gostam de ficar se amostrando? Já viu? Oferecidas? Quantas pessoas que são oferecidas? É a mesma coisa, vamos dizer assim, você gostando de alguém. Você está gostando de alguém. Antigamente, quando se gostava de alguém, ninguém teria coragem de falar para a pessoa que estava gostando. Eu estou gostando de você. Mandava recado, fazia carta, fazia isso, fazia aquilo. Meu Deus, aquele texto, aquele monte de papel colado. Quem nunca fez isso? Milhões de folha de caderno escrita. Não era assim? Hoje é totalmente diferente. Você vai ver que o cara já vai no labial, português claro. Você tem mais esse negócio, esse preparo para querer conquistar alguém. Já vai direto. Só que o relacionamento diante de Deus é totalmente diferente. Você vê que o próprio Deus, ele coloca aquela química, ele coloca aquela coisa, e você sente isso. Então, você vai perceber que em nenhum momento você tem que se oferecer. Eu estou gostando daquele cara, vou me jogar em cima dele. O cara vai olhar para você e dizer assim: vixe, isso aí é enviado e mandado. Não vem não, hein? Agora, quando o negócio ele é meio complicado, meio difícil, aí é outra coisa. A não ser se é ímpio. Os homens da rua que servem ao seu Deus aí fora, não aguenta ver uma mulher. Se a mulher olhar para ele, vai dizer: eu peguei, aquela ali é minha. É assim, não é? E as coisas de Deus, como que é? É totalmente diferente. Tem crente que vai trabalhando no escondido. Tem crente que ele vai lançando as pérolas quietinho. Quando pensa que não. Então, você não se deve ficar se oferecendo para ninguém. Você não tem que ficar preocupado com alguma coisa. Eu estou pregando para alguém aqui hoje. Você vai ver no versículo de número 15. Olha o que acontece, verso de número 15. Agora mesmo foram introduzidos à minha presença os sábios e os astrólogos para lerem esse escrito e me fizeram saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação destas palavras. Você viu quantas coisas, quantos personagens eles chamaram? Eles chamaram quem aqui? Os sábios, os astrólogos. Trouxeram só pessoas que entendiam, e não eram pessoas burras, pessoas inteligentes. Mas nenhum deles souberam interpretar. Nenhum deles trouxeram à tona aquilo que ele queria entender. Aí a pergunta para a igreja: por que eles não souberam? Quem sabe responder? Por que eles não souberam, igreja? Alguém sabe? Por que eles não souberam? Ninguém chuta. Porque os astrólogos, os sábios, na presença do rei, não souberam interpretar ou entender. Alguém sabe? Eu vou falar. Só consegue entender que tem intimidade com Deus. Aleluia. Eles tinham intimidade com Deus? Não. Como que alguém vai interpretar alguma coisa de Deus se não tem intimidade com Deus? Falar da boca para fora todo mundo sabe. Falar de Deus, da Bíblia, todo mundo sabe. Mas a Bíblia fala que os astrólogos, os estudiosos, ninguém souberam entender
Se eles não têm intimidade com Deus, então existem coisas espirituais que os carnais não conseguem entender. Somente aqueles que estão no Espírito, somente aqueles que têm intimidade com Deus é que vai entender. Então Deus estava querendo mostrar para eles que o que era de Daniel ninguém ia tirar. Daniel era o único servo ali que estava presente naquela situação. Alguém olhando para Daniel não dá nada para Daniel, porque Daniel foi levado a cativo, porque Daniel servia ao seu Deus, ele servia aos seus deuses de pedra, de bronze, de ouro, de prata, de madeira. A Bíblia vai dizer que Deus estava preparando algo para Daniel. Olha o que Deus causa no meio da situação para poder honrar a vida de Daniel. Então a Bíblia diz que aparece uma mão e escreve, ninguém consegue entender. Era Deus trabalhando no ministério de Daniel. Era Deus querendo dizer para Daniel: Daniel, fica tranquilo, porque eu vou fazer algo no meio deles que eles não vão entender, mas eu vou te honrar. É por isso que ninguém conseguiu entender, porque o único ali que sabia interpretar era Daniel, porque existem coisas espirituais que só entende aquele que tem intimidade com Deus. Quer entender essa noite? Deus está dizendo: eu quero intimidade. Quer entender essa noite? Deus está dizendo: tenha intimidade comigo, porque não precisa pagar, eu vou dar de graça, mas para isso é preciso descer na minha presença. Tem crente ou tem pessoas que estão no meio da igreja, que serve a Deus, ou que está no mundo, que fala de algo, mas não tem intimidade com Deus. Deus não quer crente que não tem intimidade. Deus não quer aquele que serve a Ele que não tem intimidade. Deus, Ele quer revelar segredo para crente aqui nessa noite, mas para Deus revelar segredo é preciso ter intimidade com Deus. Deus está dizendo para alguém: eu quero intimidade, minha filha, eu quero intimidade, meu filho, eu quero revelar algo extraordinário que exige intimidade. Por que que eles não souberam interpretar? Porque isso daqui exige certa intimidade com Deus. Eu nunca vi quem não é crente dizer: ai, Deus me revelou o quê? É o que mais nós vemos por aí. A pessoa não vai na igreja, vai quando quer, não serve a Deus, não tem intimidade. Esse dia eu estava passando, eu vi uma pessoa só vindo no forró, na barrada, bebendo, curtindo, com um e com o outro. E aí eu passando para vir para a consagração, eu escutei dizendo assim: menina, tu não sabe, fala, Deus me revelou nessa madrugada, Deus me mostrou. A minha vontade de dizer: Satanás, foi o diabo que te mostrou, não foi Deus. Porque quem ora, quem serve, quem teme, quem desce, Deus não mostra tanto assim, por que mostrou para você? Então, vai entender que Deus não revela coisas para quem não tem intimidade com Ele. Então, se for assim, por isso que você vê o diabo se manifestar e dizer em nome de Deus. Em nome de Deus é em nome do teu chefe, não é em nome de Deus. Então você vai ver aqui que Deus não revela ou não mostra para quem não tem intimidade, com quem não tem intimidade com Ele. É por isso que todos eles leram e não conseguiram interpretar. Por quê? Porque Deus não tem intimidade. Ou seja, eles não têm intimidade com aquele que o escreveu. Como que eles vão interpretar se eles não têm intimidade com quem escreveu? Glória a Deus. Não tem condições. Deus mostrou que eles não tinham intimidade. Porque para entender tem que ter intimidade. Deus não revela coisas para qualquer um, igreja. Você vê hoje no meio da igreja aquele piriri, parará, e a pessoa roda pior, pula no mistério, profetiza o tempo todo. Quando tu vai ver a vida miserável, desgraçada, perturbada, meu pai, segura minha língua. Casamento quebrado, aliança trincada, e a pessoa roda pior no meio da igreja. Eu sou pentecostal, gosto dessas coisas, mas quando eu vejo o crente todo pulando no mistério, aí tem que pôr a mão. Porque o mal tem que sair da vida dele. O crente ele tem que
ter intimidade com Deus e andar também na presença de Deus. Então você vai ver aqui que Deus ele não revela as coisas espirituais para qualquer um, porque senão seria fácil quem não é crente revelar. Quem não vai para a igreja falar que Deus está mandando dizer. Dizer o quê? Então você vai ver que aqui os carnais não entenderam, somente os espirituais. Quer ver lá? 1 Coríntios 2,14, que a Bíblia diz, Paulo. 1 Coríntios 2,14. Olha o que a Bíblia vai dizer. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Como que eles iam entender? Se eles eram carnais. Como que eles iam interpretar? Então, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, o que estava escrito ali era espiritual, só entender que era do Espírito, porque estava no Espírito. Por isso que chamaram um monte de pessoas para entender, interpretar, e todo mundo falava daquilo que vinha da sua boca. Aí eu acho, é isso mesmo, eu acho. Aí eu penso, eu acho que é isso daqui. Só que não era isso daí. Deus queria honrar a vida de Daniel. Você está vendo o que Deus ele faz para honrar a vida de alguém? Daniel não era ninguém, mas Deus escreve, dá uma resposta e mostra para ele. Parece que eu vejo Deus dizendo assim: chegou o tempo, Daniel, de te honrar. Chegou o tempo, Daniel, de eu te levantar. No meio de quem? Deles. Então fica tranquilo. Se alguém está te perseguindo, alguém se levantando para você está preocupado, não consegue dormir com alguma coisa, fique em paz. Porque Deus está dizendo assim: é no meio disso que eu vou te honrar. É no meio disso que eu vou te levantar e vou te abençoar. E muitos vão ver o que eu vou fazer, diz o Senhor. Então a Bíblia mostra para nós ali. Vocês entenderam o que a Bíblia está mostrando? Que os carnais não compreendem as coisas do Espírito. Para eles, olha, são loucuras. Então você percebe que tem coisas que Deus faz e que para muitos são loucura. Para que estar na igreja todos os cultos? Para que servir a Deus? Para que ser fiel? Para que dar o dízimo? Para que... É tudo para quê? Porque eles não compreendem. Porque são carnais. São da carne. Só compreende quem é do Espírito. Vamos lá para Romanos. Romanos capítulo de número 8, verso de número 5, que a Bíblia vai dizer. Romanos 8, versículo 5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Os que são segundo a carne só inclinam para a carne. Então cuidado com quem tu anda, cuidado com quem tu senta, cuidado com quem tu conversa, cuidado, porque os da carne só compreendem as coisas terrenas e não celestiais. Do Espírito entende dos céus. Mas o da terra carnal só entende da terra e da carne, aquilo que leva para o caminho da perdição. Vamos para o verso de número 17 para nós chegar ao final. Olha o que eles vão oferecer para Daniel. Daniel não se corrompe. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: as tuas dádivas, ou em outras palavras, os teus presentes, fique contigo, ou os teus dons, e dá os teus prêmios a outro. Contudo, lerei ao rei o escrito, e falar-lhe-ei saber a interpretação. Então você observa que quando Daniel chega na presença do rei conversa com Daniel, a primeira coisa que ele faz é oferecer algumas coisas para Daniel. Deus está falando para alguém: não se inventa. Aleluia. Não se corrompa. Mas parece ser agradável aos meus olhos. Não se inventa. A Bíblia vai dizer que Daniel, eles oferecem dádivas, presentes para Daniel. Só que Daniel olha para ele e diz para ele: isso é ser crente. Porque tem crente que não tem domínio próprio, não sabe dizer não. Tudo é sim, tudo vamos, tudo dá certo, isso eu quero, porque agradou a ele alguma coisa. Só que quando ele oferece os seus presentes, Daniel vai dizer para ele o quê? Dá os teus presentes a outros. Em outras palavras, Daniel queria dizer para ele assim: dá para eles.
Só que no seguinte, ó rei, eu vou ler, vou interpretar e vou te falar o que está escrito. Mas, em outras palavras, Daniel está dizendo assim para ele: eu não me corrompo com isso. Aleluia. Glória a Deus. Eu não me corrompo com os teus presentes não me compram. Só que Deus já tinha falado com Daniel, porque Deus precisava honrar a Daniel. E Deus também olha para Daniel, porque o rei oferece os presentes, mas eles não aceitam. Mas eu vou ler para você. Eu não me vendo, eu não me troco, mas eu vou ler para você. Sabe o que ele queria dizer? Sabe o que Daniel queria dizer aqui dos presentes? Ou Deus também para Daniel? Daniel estava dizendo assim: os teus presentes não vai me contaminar. Aleluia. Seja profissional em todas as suas áreas, mas não se venda por alguma bobagem. Não se entregue por alguns presentes. Ai, gostei de você, estou te dando isso daqui. Só que alguém quer alguma coisa em troca. Deus está alertando alguém. Olha, por causa que você vai fazer alguma coisa, eu vou te colocar em algum lugar. Eu vou te dar presentes por isso. Está se vendendo. Daniel não se vendeu. Daniel olha para ele e diz: ó rei, dá para outros. Mas mesmo assim, eu vou ler o que está escrito. Verso de número 29. Nós já vamos encerrar. Então mandou Belsassar que vestisse a Daniel de quê? Púrpura, e que lhe pusesse uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamasse a respeito dele que havia de ser o terceiro no governo do seu reinado. Olha lá o que Deus faz aqui. Está vendo o trabalho de Deus na vida do homem? Eu não precisei sair aí de um banco de ninguém para mim chegar no pastorado. Eu não precisei atropelar ninguém, eu não precisei mostrar que eu era capaz de nada. Mas eu precisava de uma coisa: mostrar somente para Deus. Aleluia. Para tu subir de cargo, tu não tem que ficar se apresentando para ninguém. Para tu ficar no emprego, tu não precisa ficar chorando e se humilhando para ninguém. Quem vai te honrar vai ser Deus. Aleluia. Porque tem crente, oh meu Deus, eu não sei porquê, mas tem crente, papai, fica com medo. Fica preocupado, desanimado, angustiado, desesperado. E agora, meu Deus, o que fazer? E agora? Deus está dizendo: fica em paz, fica tranquilo, porque o que é teu, ninguém toma, ninguém tira. Aleluia. A Bíblia diz que o rei Belsassar, ele pede para trazer púrpura, que ele pusesse na cadeia de ouro ao pescoço e proclamasse a respeito que havia de ser o terceiro. O rei está dizendo assim: hoje tu vai ser o terceiro aqui. Você vai ser alguém valioso, alguém poderoso, alguém de autoridade. Aleluia. Só que aqui mostra para nós que Daniel ele não queria aceitar. Ele não queria nada disso aqui, ó, de púrpura no seu pescoço. Está vendo quando é verdadeiro crente? Ele não queria se aparecer, se mostrar, mas foi Deus que preparou aquilo para Daniel. Glória a Deus. Foi Deus que queria honrar a vida de Daniel naquele lugar. Então você percebe aqui que tem situações que Deus cria. Para quê, pastor? Que eu não entendi. Para te promover. Deus está promovendo a vida. Aleluia. Glória a Deus. Deus ele cria situações para quê? Para te promover, para te levantar. Deus está levantando alguém. Deus ele está promovendo alguém. Sabe por quê? Não é por nada não, porque tu é fiel a Ele, porque tu faz a vontade dele, porque tu não se vende, não se troca por barganha, como alguns por aí. Daniel ele não se trocou, ele não se vendeu. Mas a Daniel ele se tornou o quê? O terceiro do governo. Glória a Deus. Então percebes aqui para me encerrar que tinha estudiosos, tinha astrólogos, todo muito bem, macumbeiro, tinha de tudo, mas ninguém conseguiu interpretar. Por quê? Porque a bênção é de Daniel. Você está dentro de uma empresa, tem alguém estudar, tem faculdade, tem isso, tem aquilo, você fica preocupado, vou perder emprego, aqui não sei o que, e Deus está dizendo assim: olha, fique em paz,
Não é porque é estudado que vai tomar o teu lugar. Não é porque tem faculdade que vai tomar a tua cadeira. Quantas pessoas que não estudam estão em um cargo maior do que quem tem faculdade? O que é teu, ninguém tira, ninguém toma. Eu vou dizer uma coisa para você, eu paro aqui agora. Essa vaga é tua, ninguém toma. Aleluia. Esse emprego é teu, ninguém toma. Glória a Deus. Esse governo é teu, ninguém te tira de lá. Então não se preocupa com quem sabe mais do que você. Quem preparou foi Deus, quem honrou foi Deus. Ponto final. Aqui é a pregação. Vamos apresentar os visitantes da